É isso aí, voltamos com uma pauta muito interessante que tem tudo a ver com o que anda acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na família, não é verdade, Kelly? E eu queria até fazer uma pergunta para você que está nos assistindo aí de casa, né? Você tem se escutado? Tem escutado os sinais do seu corpo, né? Porque às vezes o corpo grita, é igual uma criança, né? Verdade. Quando você está chamando e você não escuta, de repente ela grita. Então, eu queria saber também se você já teve alguma vez uma confusão mental. Esgotamento, chegar a um ponto desse esgotamento você chegar a descontar nas pessoas. Porque o que mais acontece ultimamente é a pessoa estar esgotada do estresse diário e acaba descontando no próximo. Exatamente. Nada melhor que a gente receber aqui hoje, né? Uma especialista que vai explicar tudinho pra gente, doutora Ana Carolina. Tudo bem, doutora? Tudo, Boa obrigada tarde. pelo convite antes de tudo. Acaba sendo cada vez mais comum na sociedade, de fato, as pessoas estarem muito esgotadas e isso está se transformando, reverberando nas relações também, do jeito que vocês falaram. Tá descontando nos outros e muitas vezes sem perceber, de fato. Algumas vezes a pessoa até percebe que ela está adoecida e que vem jogando um pouquinho mais, mas a grande maioria das vezes não. E me diz né? uma coisa, você, né, como médica psiquiatra, o que seria, no caso, a exaustão mental, que pode causar, por exemplo, essa confusão mental? A exaustão, ela está relacionada a uma elevação muito maior do estresse. O estresse é uma resposta natural da gente, sempre que a gente tem alguma eminência de risco, alguma coisa, mas algumas vezes se torna patológico, fica acima do desejado. Né? A gente tem que estar preparado. Se um leão atacar a gente tem que estar pronto para isso. Mas às vezes passa do limite. Isso acontece o tempo todo. E às vezes o leão não está lá. E a gente está preparado para esse leão. Aí às vezes o leão só bota a patinha e a gente está gerando esse estresse. E isso vai num crescente, até que a gente acaba adoecendo. E esse adoecimento é tanto mental quanto físico também. E quando que a pessoa, doutora, ela percebe que chegou no auge daquele esgotamento mental fortíssimo, que se a pessoa não se precaver, não procurar o mais rápido possível um psiquiatra, ela pode chegar a quais consequências? Eu gostaria que você relatasse pra gente. O sintoma às vezes começa, né? Com uma dificuldade de dormir, começa com uma alteração de desejo de fazer as coisas. Antes a pessoa gostava muito, por exemplo, de ler. Hoje em dia ela não quer nem saber de livro e quando pega o livro vai direto para o fim ou não está ligando muito para essas coisas mais. Gostava de fazer uma atividade física e isso diminui. Alteração de ficar um pouquinho mais ansioso, às vezes começa sutil. Irritabilidade, essas explosões. Porque o negocinho tá irritado. Qualquer coisinha que parece que vai dar errado, para a pessoa já é o fim do mundo. O tal do pavio curto, né? Pavio curto. É verdade. Exatamente, pavio curto. E você pode ter esse estresse tanto relacionados, podem ser autolimitados, e de fato você começar a ficar muito sobrecarregado, mas também pode levar ao desenvolvimento de algumas patologias, como uma depressão, como uma ansiedade. Quando esse contexto está restrito ao ambiente de trabalho, a gente fala de um burnout. Mas a gente sabe, por exemplo, que a exaustão não vem só do trabalho, né? Ela vem dos cuidados que a gente tem que ter com a família da gente, vem do cuidado com os filhos, vem de alguma doença na família. Um acúmulo de funções, você diria? Principalmente. E é uma coisa muito comum, principalmente na gente que é mulher, né? Que acumula muita função. E quais são os sintomas, né? Como é que a pessoa consegue perceber que o corpo, né? Porque é o corpo que grita, que o corpo está dando sinais, né? De uma possível, de um possível desgaste, de uma exaustão. Quando tem esses sintomas mais psíquicos, que a gente conversa, que eu falei agora, dos sintomas físicos, às vezes aparece como uma tensão muscular constante, gripes que aparecem de forma recorrente. Pode ter, pra gente que é mulher, alteração do ciclo menstrual, pode ter alteração de controle de pressão e diabetes, que antes a pessoa não tinha. A pessoa sempre teve aquele estilo de vida e sempre conseguiu fazer um controle. E por determinado motivo, esse estresse começa a gerar impacto na saúde e ela não consegue mais fazer esse controle de pressão com os hábitos que ela tinha anteriormente. Aí de tudo que a doutora Ana está relatando, eu fico assim pensando.
pode, como psiquiatra, você já pegou casos em que a exaustão veio tanto da parte do marido quanto da parte da esposa, dos dois juntos? Já pegou esse tipo de É caso? bem comum, porque quando a gente fala de família, é um núcleo, né? E muitas vezes eles têm um estressor externo que é comum a ambos, por exemplo, um filho, como, por exemplo, uma dificuldade financeira, que quando a gente fala do casal. E às vezes isso vai num crescente também. Você está mais irritado, você tem um pavio curto, a pessoa já não responde tão bem, e aí vai num crescente, assim, você pega uma família que está completamente exausta. E acho que isso é uma coisa que é muito importante, que a gente acaba tendo esse cuidado de fazer numa entrevista, numa avaliação psiquiátrica. Que às vezes o paciente que chega para a gente é o primeiro paciente adoecido, mas que todo aquele ambiente está adoecido, né? Então a gente às vezes tem que olhar um pouquinho mais com cuidado, um pouquinho mais de atenção para ver se é alguma coisa limitada ou não. Na maioria das vezes não é. A gente está falando de um ambiente todo. E tem pessoas, hoje em dia principalmente, né, Renato? Tem pessoas que têm muito essa questão de acúmulo de funções, né? A gente cita bastante a questão das mulheres, né? Porque geralmente a mulher é que comanda ali a casa, tá sempre ligada em tudo, filhos e lição, e roupa para lavar, e comida para fazer, e trabalho fora, e cuidar de si, e cuidar de todos, né? É uma loucura, só de falar você já fica... A gente já fica exausto só de ouvir Como a gente o sabe. acúmulo de funções das mulheres, verdade. Como a gente sabe, ser mulher não é um gênero, é uma missão. Mas assim, eu acredito que tenham homens também com bastante funções. Queria conhecer alguma, brincadeira. Mas assim, o que fazer para não chegar à exaustão? Como é que faz para se antecipar? Evitar, né? Evitar, exatamente, para não acontecer. E isso é uma das coisas que acabam sendo bastante difíceis na nossa rotina, né? Porque a gente vai estar falando de bons hábitos. E aí você fala, olha, você tem que ter uma qualidade de sono, olha, você tem que estar fazendo uma atividade física, aos 150 minutos que a Organização Mundial de Saúde orienta, evitar depositar em cima de outras questões, né? Esse final de semana é o dia que eu saio para comer mais, algumas pessoas fazem até uma coisa compensatória com substâncias ilícitas, e isso tudo só piora o quadro. Então, o que a gente tem que fazer? Ter uma tomada de decisão, um centro, para você retomar esses bons hábitos, né? Porque para manejar estresse, mais importante do que uma medicação é a gente controlar esse ambiente. E aí uma outra coisa que se torna muito importante também é ter uma boa rede de apoio, né? Entendi. Você poder contar com as pessoas, nem sempre vai ser dentro do núcleo familiar, às vezes vai ser um amigo, uma amiga que vai fazer um papel de escuta, às vezes é um dia que vai levar seu menino na escola e você pode terminar de fazer o almoço em paz e comer o almoço em paz. Esses redutores, essa rede de apoio é fundamental. Então, dando uma sensação de bem-estar, né? É verdade. Doutora Ana, como nós sabemos, desde 2020 veio sobre o mundo a pandemia. E na pandemia veio o mal do século. Todos nós sabemos que é a depressão. Juntando a depressão, unido com a ansiedade, fez com que muitas pessoas viessem criar dentro do seu ambiente familiar estresse, confusões de briga, aquelas coisas todas. O que você tem sentido, né? E veio também a exaustão. O que você tem sentido de 2020 para cá, 2023? Houve-se uma melhora na vida de cada um da sociedade? As pessoas têm melhorado? Ou a exaustão, ao invés de melhorar, piorou? A percepção que eu tenho é que teve uma piora com esse estressor comum, que foi a pandemia. Teve uma grande piora. A gente fala de cada vez mais pessoas que estão sobrecarregadas, veio o estresse financeiro diante da crise, do adoecimento de pessoas, do medo. Mas, ao mesmo tempo que teve muitas coisas ruins, teve um movimento bem interessante na psiquiatria, que, principalmente no comecinho da pandemia, eu via muitos pacientes que já tinham sintomas prévios e que não buscavam ajuda. E aí, de se começar a falar mais, de trazer mais coisas, começou a ter uma busca maior de ajuda. Então, teve uma piora, mas acho que começou a falar mais, ter uma conscientização maior
para se buscar ajuda também. Eu acho que isso foi um ponto interessante da pandemia dentro da área de saúde mental. Cada vez mais as pessoas falam de saúde mental e estão buscando isso. Entendi. E como que a gente consegue diferenciar a exaustão mental da síndrome de burnout? Burnout. Burnout. Como que a gente consegue diferenciar? Há uma diferença? Porque os dois estão meio que ligados, Eles né? estão muito parecidos, são muito próximos. Muitas vezes a manifestação é muito parecida, mas a grande questão do burnout é que ela tem um causador e tem uma atuação maior dentro de um ambiente de trabalho. Tanto que, para a gente caracterizar, a gente tenta caracterizar ao máximo esse ambiente de trabalho. Olha, até tal fase eu nunca tive nada. Entrei em tal trabalho, ou tive uma mudança de gestor, ou tive uma mudança de função e começou a aparecer sintomas. A gente fica com uma orelhinha em pé, já pensando, olha, talvez não seja uma exaustão tão generalizada, talvez seja mais relacionada ao trabalho. A grande diferença é, de fato, o que é que está causando tudo isso. E aí também isso acaba implicando no tratamento, né? Obviamente, uma boa qualidade de sono, uma atividade física vai gerar impacto positivo em ambas. Entendi. Né? Mas, de toda forma... Então, ambas são exaustão, mas cada uma no seu ambiente, né? Sim. É verdade. E quais que seriam, doutora, eu gostaria que você desse conselhos e palavras para quem está nos assistindo agora, para quem está sofrendo com essa exaustão. Poxa, doutora, eu preciso parar, eu preciso me controlar, eu tento, mas não consigo, já fui para psiquiatra, já fui para psicólogo, já foi tentar resolver até em crenças, mas não conseguiu. Qual que seria a dica que você daria para essa pessoa que está nos assistindo, para ela parar e botar a consciência dela profissional no sentido das consequências piores que possa vir a acontecer na vida dessa pessoa? Até então até um suicídio, né? Porque uma pessoa que fica totalmente descontrolada, com contas para resolver problemas familiares, a pessoa pode chegar a um ponto até de um suicídio, não é isso? Pode, é uma das piores consequências que a gente tem dentro da psiquiatria. Eu acho que o mais importante, às vezes, é você conseguir dar nome às coisas. É parar de pensar que você está tendo um problema desse tipo simplesmente por uma cansaço ou não, talvez eu seja muito fraca e não dê conta. Não, isso é uma patologia que tem causas ambientais, que tem causas endócrinas, neurológicas e que tem tratamento. Eu acho que começar a dar nome para as coisas é importante para a gente buscar o tratamento, porque senão fica nesse campo do que a gente não dá nome, que a gente fica, mas fulana super conseguiu fazer tudo o que precisava. Eu é que sou uma pessoa muito fraca, né? Ou não, eu deveria mesmo, poxa, deveria estar fazendo isso, por que eu não estou? E aí você não busca ajuda. Eu acho que o ponto principal é você conseguir dar nome para as coisas e falar, olha, eu estou adoecida e eu tenho que buscar. E a busca é exatamente nesse campo que você trouxe. É buscar um psicoterapeuta para uma gestão melhor do estresse, é buscar um psiquiatra, às vezes buscar outros clínicos também que vão apoiar, e buscas em suporte familiar, suporte religioso são muito válidas também. E isso acontece demais, né? Da pessoa, ela achar que é capaz de tudo, que quer fazer tudo sozinha, né? Não delega funções. Você acha aí o Superman e aí começa o corpo, né, gritar, dizer, não, você não consegue, vamos devagar. A fadiga né? veio e para mesmo a pessoa, né? Com certeza. É que nem a gente estava conversando esses dias aqui. Quando dá o bug total, é como se desligasse você da tomada. Então, para você não chegar nesse ponto, é interessante que você fique atento aos sinais, né, Renato? É verdade, ficar atento aos sinais e também procurar ajuda, não ficar aí procurando conselhos de A, de B, de C, porque o que aconteceu, nada melhor que a nossa especialista aqui falar, o que aconteceu com o fulano, não quer dizer que vai acontecer com você. Cada um tem uma reação diferente, doutora, é isso? Sim, as pessoas são bem diferentes nas formas de lidar com o estresse e de externalizar. Tem pessoas que vão se sobrecarregando e começam a ter muito mais sintomas físicos. Tem pessoas que começam a ficar extremamente irritadas com esse pavio curto. Tem uns que só vão perdendo o interesse. E o que é muito comum também se disse dessa sensação de desligar,
Tanto tem as pessoas que de uma hora para outra tem um grande episódio que param, que a vida de certa forma acaba cobrando, isso sendo mais difícil, mas tem as pessoas que falam também é muito comum chegar no consultório pacientes que falam, olha, estou fazendo tudo que eu preciso, mas assim, nada mais me emociona. Não, vou na festa da escolinha, não vejo graça, não vejo mais prazer no meu trabalho, estou indo, não falto em nada, mas essa sensação de distanciamento também é muito comum. E esse desligar, então, não só mais que a gente imagina do desmaio, das coisas, mas também esse desligar das emoções. Eu já vi pessoas, né, com esse caso, mas assim, você acha que quando ela chega nesse ponto de querer, de perder assim, vontade de fazer as coisas, no final de semana ela não quer sair, será que isso é realmente um sintoma ou será que a pessoa está querendo descansar? Por exemplo, eu tenho uma semana exaustiva, então no final de semana eu não quero fazer nada porque eu quero descansar, mas a pessoa sempre gostou de fazer, ela realmente está perdendo. Como que a gente sabe se é o cansaço ou se realmente pode ser um indício? Essa frasezinha que você disse, ela sempre gostou. E isso marca muito pra gente. E é uma coisa que é muito comum a gente perguntar, por exemplo, em consulta, o que você gosta de fazer? Eu gosto de chegar no final de semana e sair com meus amigos, eu gosto de receber pessoas em casa. E você tem conseguido fazer isso? Não. Final de semana, quero ficar sozinha. Não quero ninguém na minha casa, se depender, nem tomo banho. Aí você fala, é essa quebra do padrão. Porque a gente sabe que tem diversas formas de se divertir, de viver, tudo. O que chama atenção pra gente é quando a pessoa muda essa chavinha. Entendi. Isso é uma das coisas que mais chama atenção. Entendi. Doutora, você tem um espaço todo aberto agora. A gente está aqui quase finalizando a nossa pauta para poder dar as dicas para todos que estão nos assistindo. E tem muitas pessoas que ele estava até comentando com um amigo meu esse dia, ele falou assim, poxa, Renato, ralo, trabalho pra caramba, mas até assisto o teu programa e estão falando muito sobre atividade física, mas quando chega a noite, dá aquela preguiça, eu não consigo por nada fazer atividade física. Aí que tá, doutora, as pessoas que conseguem fazer os seus afazeres de trabalho durante o dia, horário comercial, mas chega à noite não dá conta de fazer o serviço. Isso é meu exaustão ou é preguiça mesmo? Aí a gente tem que avaliar Aí a gente avalia caso a caso. Mas muitas vezes pode ser um sintoma mesmo, de olha, eu ainda tenho energia suficiente para sustentar o meu trabalho, seja por uma necessidade, seja porque eu ainda tenho energia, mas chega à noite não vai. Mas às vezes uma boa organização também ajuda. Tem gente que não funciona à noite, né? Se você acha que à noite já está cansado, vai de manhã. Agora, se você estiver cansado de manhã à noite, como nós, por exemplo, aí fica difícil outro horário, né, Renato? Doutora, porque eu tenho ouvido muito aqui no nosso programa, os médicos falando assim, vocês precisam ter uma boa qualidade de sono. Aí eu fico quieto na hora. Atividade física. Eu não consigo, doutora, dormir antes de 2 da manhã, não consigo. Já tentei, mas não consigo. Mas só que eu faço minha atividade física 3 a 4 vezes por semana, me alimento bem. Você acorda cedo? Não. Algumas pessoas vão ter variações. A gente sempre fala que o sono mais adequado está dentro de um ciclo circadiano, de você ir dormir lá por volta das 10, porque a temperatura do ambiente, a temperatura corporal toda vai ajudar. E acordar quando o sol desperta. Algumas pessoas vão ter um funcionamento diferente. E o que é muito importante para a gente que é psiquiatra é, esse sono está sendo reparador? Você está acordando descansado no dia seguinte ou não? E essa é uma grande questão para a gente. Vai ter gente que vai dormir mais tarde, vai acordar mais tarde e que vai ter uma boa qualidade de vida. Às vezes não, mas obviamente tudo isso a gente vai falar depois que diminuir cafeína, depois do entardecer. De idealmente não fazer atividade física no período da noite, não sei que horário você costuma fazer, porque isso deixa a gente mais acelerado. E aí é difícil desacelerar. 8, 9, esse horário que eu tô fazendo. Aí você chega em casa querendo arrumar a casa ao invés de dormir, tá vendo? Exato, Não, você chega eu vou na chegar energia. em casa e vou bater um prato ainda de janta, né? Exato. E aí tem energia para fazer digestão até dormir. E até Às às vezes 8 também talvez é melhor. seja mais uma
uma coisinha de ajuste de rotina, às vezes. Diz no que seu a caso. última refeição é importante você fazer até às 20, né? Pra dar tempo de ter 3 horas aí antes de dormir, pra você não dormir com o seu cérebro e deixando trabalhando, então, né? por isso mesmo, Kelly. Eu vou fazer minha atividade lá de 7h30 até... Não, começo, mas vou botar 8 horas. 8 horas, vou até às 10, malhando. Mais 10h20 eu vou jantar. Aí eu fico aí mais 3 horas antes de dormir para poder fazer a digestão. Eu acredito que tem algumas pessoas, você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo agora, né? Eu acredito que você também está se enquadrado, a mesma situação que a minha, né? E não, a gente não acorda 6, 7, porque eu não consigo acordar esse horário. Não, mas eu durmo bem, não tenho insônia, graças a Deus, não tenho resfriado. Muitas dessas enfermidades que são comuns, que trazem a depressão, que traz crise de ansiedade, até mesmo exaustão, eu não tenho. Eu durmo em paz, durmo tranquilo, acordo bem, né? Então eu sou uma das pessoas aí, que você também é uma das pessoas que estão aí se livrando dessa exaustão. Pelo jeito você funciona na parte da noite, então, né? Da noite. Então, você consegue fazer à noite, consegue comer à noite, dorme tranquilo, assim, não tem Ixi, problema de apago digestão? Assim, não, apago assim, ó, só botar... Eu, por exemplo, se jantar 10h30 da noite, eu fico até uma sentada na cama até fazer digestão, porque eu não consigo nem deitar, parece que vai me Sério? sufocar. Não. Não eu dá. sou de boa. Não dá. Mas aí, é isso. acontecendo essa situação, a minha, que possa vir a ser uma situação de qualquer um que esteja nos assistindo, a pessoa dormindo bem, fazendo atividade física e acordando bem, consciente, isso aí já está se livrando de uma exaustão, não é isso? Isso, qualidade de sono, atividade física, uma boa alimentação, não jogar esse estresse, essa exaustão em cima de álcool, cigarro, nenhuma outra substância é fundamental. E você acha que para esses bons hábitos, né, que pelo que a gente entendeu é o mais indicado para você não ter esse tipo de problema, o celular, ele está atrapalhando? Muito, né? Muito, né? Aí que tá. Em tudo, né? Desde uma prática de atividade física em que a gente esteja dando atenção efetiva ao que está fazendo, excesso de tela, colocar a telinha amarela no celular ajuda. É menos ruim, digamos assim, né? Mas na hora de alimentação, você se alimenta sem prestar atenção, é bastante prejudicial, de fato, o consumo excessivo de tela. Ah, entendi. Ah, que legal, né? É bom saber, porque a gente vive numa loucura tão grande, né, Renato? De trabalhar, de aquela coisa louca, de você não ter tempo pra nada, não procurar fazer uma atividade física porque não dá tempo, porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro, mas você tem que se cuidar, senão daqui a pouco pifa. Tira você da tomada, Renato. Já pensou o que acontece? Sabe aquele do Toy Story, que quando aparece o Andy, todo mundo faz assim, ó, puf. Mas graças a Deus que foi dada aqui uma oportunidade, né, uma pauta maravilhosa com a doutora Ana Patrícia, poder estar nos informando, falando tudo pra gente a respeito de exaustão. Vocês aí que têm sofrido mediante essa situação, fiquem tranquilos que a doutora Ana já resolveu, já nos orientou concernente a isso, e vocês ficam atentos e muito. Não é verdade? É, com certeza. Agora você vai ter que olhar mais pra si. Preste atenção. Como é que você tá? Tá trabalhando muito? Então preste atenção nos sinais do seu corpo, porque pode ser uma possível exaustão, início de exaustão, né? Doutora, passou os contatos? Não? Passa seus contatos? Passei, meu Passou? Instagram é cleto.psiquiatria, cleto.psiquiatra, desculpa. E lá tem o contato telefônico, tudo certinho para fazer legal. consulta, tudo. Muito obrigada pela sua presença, viu? Volte sempre, porque é um assunto muito pertinente, né? Muito Obrigada significativo. pelo convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada, viu?